Aleluia. Amém. João 3, de 1 a 7. Vamos ler o texto, em nome de Jesus. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, o que ele respondeu? Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam o quê? Nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. Então se assente nesse instante. Eu creio que através dessa palavra Deus vai falar muitíssimo ao seu coração. Há algo que Deus quer trabalhar na sua vida, há algo que Deus quer ministrar em você e trabalhar em você. Quando nós falamos sobre novo nascimento, nós estamos falando de um dos principais princípios da fé cristã. Eu e você só nos tornamos cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, porque nós nascemos de novo. Nós nos tornamos uma nova criatura. Há uma ruptura. Nós deixamos para trás uma vida sem Cristo e passamos a viver uma vida com Cristo. E nós passamos agora, na vida com Cristo, viver os princípios do reino de Deus. E é bom dizer que isso não é fácil, pois nós sempre seremos tentados a fazermos do nosso jeito. A coisa mais fácil é você fazer do seu jeito. O mais fácil é você administrar a vida da sua maneira própria. Porém, isso estará na contramão da sua fé em Jesus, na contramão do reino de Deus. A fé cristã requer abandonar o nosso jeito para viver Jesus em tudo. Abandonar o nosso jeito, abandonar a nossa prática pessoal, para praticar aquilo que Jesus está ensinando. E isso é um grande desafio. Como eu disse, não é tarefa fácil. E talvez você queira até tomar uma decisão: eu não quero mais saber desse negócio de servir Jesus, eu desisto. Nós encontramos na caminhada muitas pessoas que desistem. Muitas pessoas que chegam à seguinte conclusão: para mim não dá, não quero saber de Jesus, não quero saber do céu, não quero saber da Bíblia, não quero saber da igreja, porque eu não quero abrir mão do meu jeito, eu não quero abrir mão da minha prática de vida, eu não quero abrir mão da minha cultura, eu não quero abrir mão da minha tradição familiar. Quantas vezes nós recebemos instruções dos nossos pais, e nós levamos isso para a vida, instruções essas que estão totalmente na contramão do reino de Deus. Quer ver uma delas? Quem aqui aprendeu com o pai e com a mãe o seguinte: não leve desaforo para casa, resolva na rua? Quem aprendeu essa? Levanta a mão aí. É uma fria. Inclusive muitas pessoas perderam a vida por causa disso. Por causa de uma bobeira na rua, a pessoa perdeu a vida, porque aprendeu com o pai, com a mãe, a brigar por tudo, a enfrentar, a responder do mesmo jeito. Se alguém bater em você, você bate mais forte. Se na escola algum amiguinho te empurrar, você empurra com mais força. Se te morder no braço, você morde os dois. Então nós ensinamos muitas vezes os nossos filhos a serem violentos. Ensinamos nossos filhos a responder com raiva. E Jesus, como é que Ele nos ensina? A responder com amor, a responder com perdão, a responder com tolerância. Nós precisamos recuperar o ensino de Jesus para as nossas vidas.
Eu falava hoje no segundo culto, que é o culto das 10, o seguinte: a gente encontra muita gente praticante da religião. Volta e meia alguém me diz: eu sou praticante do metodismo. Eu falo: ah, é? Grande coisa. Aí eu encontro: eu sou praticante da igreja batista. Grande coisa. Ah, eu sou praticante do presbiterianismo. Você está praticando a religião. Mas quando alguém me diz: eu estou praticando Jesus, eu fico feliz da vida. E é lógico, se você pratica a fé em Jesus, você vai encontrar uma comunidade, seja ela metodista, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, luterana, anglicana, você vai se encontrar em alguma comunidade. Mas a comunidade pela comunidade não salva você. Mas nós encontramos muita gente se alimentando de religiosidade. Nós encontramos muita gente se alimentando e vivendo a fé dos outros e não a sua própria fé em Jesus. Eu quero convidar você a praticar a fé em Jesus, amém, Catedral Emanuel? E você só vai praticar a fé em Jesus se você nascer de novo, se você viver o fruto do Espírito, se você mergulhar de cabeça na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e dizer: eu desisto de ser aquilo que eu sempre quis ser, para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Então eu tenho 3 pontos importantes da palavra de hoje. Vamos ao primeiro ponto que nós vamos abordar hoje: não querer ser você. Para nascer de novo, você tem que desistir de ser você. Você tem que ser desconfigurado. Tudo aquilo que o mundo te preparou para ser, talvez o que o seu pai e a sua mãe preparou você para ser, aquilo que estiver na contramão do reino de Deus, você tem que tirar da sua vida. Você tem que ser desconfigurado. Nós temos que desprogramar você, tirar de você os valores carnais, os valores mundanos, e trazer para a sua vida os valores do reino de Deus. É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Amém? E para gastarmos a nossa vida com Ele, nós temos que desistir de sermos nós mesmos. Então desista de ser aquele homem que você achou que era. Talvez a sua família, alguém desde criança disse para você: você vai ser um pegador, você vai pegar todas as mulheres. Aí você cresceu ouvindo isso. Olha como você é bonito, você vai ser igual ao seu pai, igual ao seu avô. Aí você cresce achando que você vai ser o bambambam, que vai ter 2, 3 mulheres ao mesmo tempo. E aí você encontra Jesus, e Jesus derruba você do cavalo e diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E aí você precisa ser fiel à sua esposa. Só que você aprendeu lá atrás que você pode ter 2, 3, 4, quantas der conta. Então o Evangelho, ele é uma ruptura com o mundo. Ah, eu posso ser discípulo de Jesus e continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito? Lógico que não. É uma escolha. Ah, mas eu posso desistir? Pode. Pode desistir. Você é livre para isso. Não deve, mas pode. É o livre-arbítrio. Você tem esse direito de desistir. Mas se você quiser ser um discípulo de Jesus, se você quiser viver a fé em Jesus, você precisa abrir mão de ser você, para se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja. Posso ouvir um glória a Deus? Olha Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: o que é que Jesus dizia? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você está pronto para negar a si mesmo? Você está pronto para dia a dia? O que é dia a dia? É todo dia. Todo dia, toda hora, negar a si mesmo todo dia, e dia a dia tomar a cruz. O que é dia a dia tomar a cruz? É morrer. Morrer por Ele, por causa dele, como Ele também morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Você vai morrer. Então antes você que era um homem adúltero, quando te vier uma proposta de adultério, você vai dizer: morri, por Ele eu morri, para isso eu morri.
Você, mulher, quando vier uma proposta fora do padrão de Deus, o que você vai dizer? Morri, não existo mais para isso. Isso na minha vida foi vencido. Por que você morreu? Por que você venceu o pecado? Porque você nasceu de novo em Cristo. Quando formos tentados pela pornografia, que é um vício que domina boa parte dos homens, inclusive homens cristãos. Há uma pesquisa americana que diz que a cada 10 homens cristãos, 7 estão viciados em pornografia, incluindo líderes. Então, quando a tentação da pornografia vier para nós homens, nós vamos dizer: eu morri. Eu morri. E muitos de nós homens aqui fomos introduzidos à pornografia pela própria família. O pai chegou e te deu uma revista pornográfica, não existia ainda na internet, né? Você é da antiga. O pai chegou e te deu uma revista pornográfica, o avô. E você ali começou a ser introduzido num vício. Depois o vício se tornou mais fácil, porque ele ficou na sua mão. Antes tinha o constrangimento de ir na banca e tinha que ter o dinheiro também, né? Hoje está na sua mão. E milhares de homens, 7 a cada 10, estão viciados. Mas o Senhor é aquele que nos liberta, amém? O Senhor é aquele que nos liberta. Então que você, homem, possa dizer: eu morri para a pornografia. Você precisa mergulhar nas promessas de Jesus para a sua vida. Você precisa mergulhar no fundamento da sua fé. E o fundamento da sua fé é somente um: Jesus. Jesus é o fundamento da nossa fé. E Ele está dizendo para nós nessa tarde: negue a si mesmo todos os dias, morra todos os dias e siga-me. Então você não vai mais brigar com as pessoas. Se alguém te tratar mal, você não vai responder na mesma moeda. Se alguém tentar te prejudicar, você não vai responder na mesma moeda. E talvez você diga assim: não, mas eu sou igual a Moisés, olho por olho, dente por dente, levou, tomou. Só que você não é discípulo de Moisés, amém? Moisés não é o seu salvador, amém, Catedral Emanuel? Eu vejo alguns cristãos que querem seguir os exemplos de Moisés, mas esquecem que Moisés não ressuscitou ao terceiro dia. Moisés não é o nosso amado Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia com o olhar de Jesus. Não podemos pegar um texto fora do contexto e arrumar um pretexto. Quando você ler a Bíblia sem o olhar de Jesus, você se torna um fundamentalista. E como fundamentalista, você usa as verdades bíblicas fora de um contexto para tomar as piores decisões da sua vida. Então você precisa ler a Bíblia com o olhar de Jesus. E ler a Bíblia com o olhar de Jesus, você precisa fazer algo chamado contextualização. O porquê desse texto, para quem o texto fala, qual o propósito desse texto, o que está por trás desse texto, o que Jesus diz sobre esse texto, o que Jesus diz sobre esse tema. Então é muito importante que a gente tenha um olhar a partir de Jesus sobre aquilo que a Escritura está dizendo. E Jesus está nos ensinando, muito diferente de Moisés, a perdoar 70 vezes 7, sempre que for necessário. Amém? Então olha o que Jesus traz para você. Para viver isso, você vai precisar fazer o que está no ponto 2. Vamos ver o ponto 2? Abandonar vontades pessoais e viver na vontade de Deus. Você precisa abrir mão do seu querer, abrir mão da sua visão, abrir mão da sua tradição familiar, ou da sua tradição regional. Quantas pessoas vêm de uma tradição regional que ensina valores totalmente contrários ao reino de Deus? E você tem que fazer uma faxina, tirar da sua vida, limpar a sua vida, para que você possa viver no centro da vontade de Deus. E não é viver à vontade de Deus, é viver na vontade de Deus, é viver mergulhado na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas você está pronto para abandonar
Você está pronto para abrir mão? Você está pronto para viver o reino de Deus? João 3,30. Temos o exemplo de João Batista, o precursor do ministério de Jesus. Ele estava preparando o caminho. Ele estava na preparação do caminho para a chegada do Senhor Jesus. E ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Quantos querem diminuir para Jesus crescer? Quantos querem diminuir para Jesus crescer? Isso significa abrir mão da própria razão. Isso significa levar desaforo para casa, engolir sapos, também perder dinheiro. Tudo isso faz parte do nosso processo de viver na vontade de Deus. Quantos de nós aqui já emprestou dinheiro para alguém, só que esse alguém nunca te pagou, e você fica lembrando todo dia disso? Não está na hora de você limpar o seu coração, já virar essa página e já perdoar essa dívida? E aprender a lição também de, antes de emprestar, orar. Antes de emprestar, consultar a Deus. Eu dei uma orientação no primeiro culto, no segundo eu repito aqui: só empreste aquilo que amanhã você possa transformar em doação. É uma boa dica. Alguém te pediu um valor? É um valor que você pode amanhã transformar em doação? Não, não é, porque eu conto com esse valor para o meu aluguel, para a prestação, para a escola das crianças. Não empreste. É um valor que amanhã não vai me fazer falta, eu posso doar. Beleza. Você vai evitar muitos problemas na sua vida. E só empreste se Jesus falar profundamente ao seu coração, se Jesus ministrar a você claramente, dando paz a você. Não tome essa decisão sem oração. Amém? Você não é banco, graças a Deus. Você não é financeira, você não é agiota, graças a Deus, aleluia. Então você não tem não é o seu trabalho. Você precisa, é lógico, alguém precisou de um alimento, você socorre. Precisou de uma ajuda, você socorre. Precisou de um suporte, você dá. Mas cuidado, cuidado. E até porque as pessoas inventam 300 histórias, te envolvem e depois deixam você na pior. Então só empreste, vou repetir porque é uma palavra de sabedoria, só empreste aquilo que amanhã você possa transformar em doação, e isso não vai te trazer nenhum peso e nenhum prejuízo. Fica uma palavra de sabedoria. Então você precisa abrir mão da própria razão, levar desaforo para casa, engolir sapos, perder dinheiro se necessário for. Porque você não é movido por dinheiro, amém? Você não é movido por poder, você não é movido pela sexualidade, você não é movido por vontade de aparecer, por fama, nada disso. Você é movido pelo Espírito Santo. O que move a sua vida é aquilo que é eterno, amém? O que transforma você é eterno. O que muda a sua história é eterno. E nós estamos chamando do poder de Deus que pode mudar a sua vida e a sua história. Você já teve a sua vida transformada? Você nasceu de novo? Dá um glória a Deus aí. Você é um discípulo de Jesus. Você tem tido todos os dias a prática de negar a si mesmo, tomar a cruz, morrer todos os dias por amor a Jesus? Amém? O terceiro e último ponto diz o seguinte: viver Jesus em todas as áreas da vida. João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está nos chamando para estar neste caminho. E estar nesse caminho envolve praticar esse caminho. Como que eu pratico o caminho? Morrendo todos os dias, abrindo mão da nossa vontade todos os dias, vencendo todos os dias aquilo que precisamos vencer, vencendo toda a tentação, vencendo toda a obra da carne nas nossas vidas, vencendo muitas vezes o vocabulário errado que temos. Deixa eu dar um conselho: tira palavrões da sua boca. Pelo amor de Deus, tire a murmuração da sua boca. Cuidado com aquilo que você fala.
A nossa palavra, ela pode abençoar como ela pode amaldiçoar. Tire a murmuração, glorifique a Deus. Às vezes eu converso com pessoas que me dizem assim: eu quando eu fico nervoso, o velho homem entra em ação. Ei, se o velho homem ou a velha mulher está entrando em ação, é porque você ainda não nasceu de novo. Você ainda não tomou a sua cruz. Eu passo uma temporada muito bem, firme com Jesus, mas aí volta e meia eu caio em pecado e eu continuo uma temporada pecando, depois eu volto. Se você volta e meia está caindo em tentação, não estou dizendo que você não vai ser tentado, amém? Tentados seremos sempre. Ser tentado é uma coisa, cair em tentação é outra coisa. Se você está sempre caindo nos mesmos buracos, está faltando você negar a si mesmo e render-se a Jesus. Amém? Render-se a Jesus. Convém que Ele cresça e que você diminua. Renda-se ao Senhor. Ofereça a sua vida ao Senhor. Negue a si mesmo dia após dia. Morra todos os dias. Jesus está dizendo para você hoje: é necessário nascer de novo. Quantas vezes nós não entendemos o que Jesus está dizendo? Nicodemos era um dos homens mais cultos da sua época. Ele era um mestre em Israel. Ele participava da elite intelectual do seu tempo. E quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala para ele o seguinte: o seu conhecimento não vale nada se você não nascer de novo. O conhecimento pelo conhecimento não vai te salvar. Ele não entendeu. E Jesus fala: mas você é um mestre e não entende? Ele: não, vou ter que voltar ao ventre da minha mãe. E Jesus disse: não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa nascer de novo. Eu estou dizendo que você precisa se render a Jesus. Eu pergunto nessa tarde: você já se rendeu a Jesus? Você já resolveu, já decidiu abrir mão? Quando nós rendemos a Jesus, nós pagamos um preço, lógico que pagamos um preço, porque o preço maior já foi pago por Ele. Aleluia! Jesus pagou um preço altíssimo por mim e por você no Calvário. E agora há um preço menor, vamos colocar assim: há um preço menor a ser pago por mim e por você. E esse preço menor envolve a nossa rendição a Jesus, envolve a nossa entrega a Jesus, envolve a nossa submissão a Jesus, envolve o novo nascimento total das nossas vidas. E nesse novo nascimento nós seremos totalmente libertos. Totalmente libertos. João 8,36 vai dizer: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus hoje quer verdadeiramente libertar você. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus pode hoje verdadeiramente tirar você de qualquer vício. Jesus hoje pode verdadeiramente transformar a sua vida. Totalmente. Porque Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos lava. Nessa tarde, Jesus está purificando você. Nessa tarde, Jesus está libertando você. O Salmo 37, verso 3 em diante, vai nos convidar a algumas atitudes. Olha o Salmo 37, verso 3: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimenta-te da verdade. Aleluia! Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você tem sonhos? Você tem desejos no seu coração? Ontem eu tive um sonho muito simples. Eu estava voltando de um pedal com o Davi,
E naquele sol, né, final da manhã, já era mais de meio-dia, ele quase não aguentando mais chegar em casa, o menino ficou sugado. E aí eu falei: Davi, eu estou com vontade de comer pastel. E eu só via pastel na minha frente, passava um carro na adulta, via um pastel. Falei: nossa, que pastel, brincadeira, né? Vi um gosto do pastel na boca. Eu falava assim: pior que lá em casa não tem pastel. Marilene não vai fazer pastel hoje. O almoço já está pronto, já mandou mensagem. Eu queria tanto um pastel, Jesus. Ainda pensei, de tarde eu vou comer pastel em algum lugar, né? Cheguei em casa, já decidido que não tinha pastel. Quando eu entro em casa com as bicicletas, Marilene fala: ó, o almoço está na mesa e você não acredita, tem pastel. O que eu comi? Pastel. Um abençoado irmão da nossa igreja, sabe que eu gosto, levou pastel para mim. Olha que amor. Louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Na sexta-feira, eu tive outro desejo, eu acho que eu estou grávido. Na sexta-feira eu falei assim: eu estou sonhando com um bolinho de chuva. Ô trem bom, né? Com cafezinho, gente, cá para nós. Bolinho de chuva é do céu. Aí a Marilene falou: pode sonhar à vontade. A minha esposa é muito carinhosa, né? Pode sonhar à vontade, não vai comer. Eu não sei fazer. Falei: tá bom, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Ontem ela foi pregar, a Marilene foi pregar numa igreja em Volta Redonda, conferência de mulheres. No lanche que deram lá, o que tinha? Bolinho de chuva. Deram uma caneca para ela de presente. O que ela fez? Encheu aquela caneca. Jesus, ela é brava, mas ela pensa em mim. Ó, mulher tem que ser brava, porque tem atitude, né? Mulher, quando é mansa demais, não tem atitude. Ela encheu aquela caneca, até o talo. Chegou em casa: toma! Falei: aleluia! Deus é fiel! Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu não sei quais serão os meus desejos dessa semana, né? Dessa semana foi bolinho de chuva e pastel, e glória a Deus eu realizei. Você precisa crer que Jesus quer participar de tudo na sua vida, até dessas coisas simples como pastel e bolinho de chuva. Coisa boba, né? Que você compra ali na rua, a maioria das pessoas sabem fazer, você consegue fácil. Mas Jesus tem prazer em te ajudar no fácil. Mas Jesus também tem prazer de te ajudar no difícil. Jesus tem prazer de te ajudar no complicado. Jesus tem prazer de te ajudar no dia da tribulação, no dia mau. Ele está presente com você em tudo. Então agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5. Entrega, vamos ler juntos? Então você precisa entregar, você precisa confiar, porque há uma promessa: o mais Ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Mas o verso 7 vai terminar dizendo: descanse no Senhor e espere nele. Talvez você esteja muito agitado, agitada, cansado, sobrecarregado, mas Jesus está te convidando para um lugar de descanso. Descansa nele, espera nele, confia nele, o mais Ele fará. Aleluia! E também Ele vai te dizer, a última parte do verso 7, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Quantas vezes você fica irritado porque alguém mal prosperou? Alguém mal foi promovido na empresa, passou na sua frente, e você começa a dizer: olha, eu não entendo, eu oro, eu sou discípulo de Jesus e fulano passa na minha frente. Fique em paz. Você não foi chamado para andar à frente nem atrás, você foi chamado para andar no centro da vontade de Deus. Amém? Quem está no centro da vontade de Deus não fica preocupado com posições.
Quem está no centro da vontade de Deus não fica preocupado se teve medalha de ouro, de prata ou de bronze, porque sabe que somos em Cristo mais do que vencedores. Amém? Isso são futilidades da vida. Mas hoje Jesus quer que você, nesses 3 pontos, possa estar fundamentando a sua fé. Vamos relembrar quais são os 3 pontos? Ponto 1, não querer ser você. Ponto 2, vamos juntos? Abandonar vontades pessoais e viver na vontade de Deus. Ponto 3, viver Jesus em todas as áreas da sua vida. Você quer isso? Você quer viver Jesus em todas as áreas da sua vida? E aí eu te faço algumas perguntas para concluir essa pregação. Você nasceu de novo? Você quer nascer de novo? Você deseja viver a fé cristã? Você tem esse desejo? Eu te digo com toda certeza, o caminho é Jesus. Ele dará todas as direções necessárias. O Espírito Santo lhe mostrará todas as mudanças que terá que fazer. A pergunta é: essa é a sua prioridade? Você quer nascer de novo? Mateus 6,33 vai dizer o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque o reino de Deus, busque Jesus em primeiro lugar. Eu quero concluir dizendo: desista de tudo o que você é, para receber tudo o que Deus é. Desista de tudo que você é, para se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Feche os seus olhos. Jesus, nós abrimos mão da nossa vida. Nós abrimos mão da nossa vontade. Nós abrimos mão da nossa razão. Negamos a nós mesmos. E queremos nascer de novo, da água e do Espírito. Queremos verdadeiramente nos tornar teus discípulos e tuas discípulas. Queremos verdadeiramente viver o teu reino e não o nosso reino. Viver a tua vontade e não a nossa vontade. Nós hoje desistimos de viver do nosso jeito. Desistimos da nossa vida para viver a vida no Senhor, para viver no caminho, para viver a verdade e para receber a tua vida. Em nome de Jesus.